Boa noite. Vamos fazer aqui uma breve live no Instagram. No próximo sábado nós começaremos o segundo módulo do curso de Psicologia Atomista, ao qual nós demos o título de Amor, Sanidade e Liberdade. Procuraremos mostrar que há um vínculo entre estas realidades, ou seja, só no amor uma pessoa pode dizer-se propriamente sã, só no amor ela é propriamente livre. E no caso humano, não se ama sem inteligência. A inteligência, que é essa capacidade em nós de irmos para além das coisas percebidas pelos sentidos, ela deve ocupar o centro, pelo menos na psicologia atomista, da personalidade. A inteligência é o epicentro geométrico da personalidade. Então, uma psicologia que não considera a inteligência ou que coloca outras potências da alma acima da inteligência há de ser, de alguma maneira, reducionista. Então, tudo o que não é propriamente amoroso, tudo que não provém do amor como ato livre da vontade, o amor nesta perspectiva não é um mero sentimento, ele reside na potência volitiva, neste apetite intelectivo do bem que chamamos vontade. Tudo que não é amor tende, de alguma maneira, a fazer com que o homem haja mal, tende a fazer com que as suas ações não alcancem a excelência. Eu estou aqui com o meu livrinho. Livrinho é uma maneira de dizer, que o bichinho tem umas 800 páginas, que é a Cosmogonia da Desordem. Tem um texto aqui intitulado Dos Delitos contra a Amizade, a ingratidão. Quem ama jamais é ingrato, porque quem ama tem a inteligência no governo das potências da alma, e a ingratidão é uma forma analógica de desamor. Então, digo eu aqui neste artigo o seguinte: a ingratidão é o atestado de óbito da amizade por lesão gravíssima, seja qual for o grau de intencionalidade com que é levada a cabo. Da fraqueza moral, chamada comumente de covardia, a cegueira da mente pura e simples, por cujo intermédio os benefícios recebidos vão esmaecendo, vão desaparecendo de maneira culpável da consciência do ingrato. Para este, o esquecimento mais ou menos voluntário dos bens com os quais foi aquinhoado serve de ferramenta para as mais sofisticadas autojustificativas. Eu não vou ler o artigo inteiro, só trechos. Trata-se de muletas psíquicas pelas quais uma pessoa tenta desculpar-se a si própria e acaba por inculpar a quem lhe fez o bem. Como se pode adivinhar, o fim da carreira de todo ingrato é transformar-se num mau caráter de estrita observância. Mais adiante, ou seja, a ingratidão, ela é fruto de um déficit amoroso. Nesta perspectiva da psicologia de Santo Tomás, nós vamos, de alguma maneira, ao longo do curso, tratar tanto do amor como o ápice humano, como do desamor, como uma deficiência que nos afeta tanto no corpo quanto no seu princípio animador, que é a alma. A alma é o princípio intrínseco de movimento do corpo. Aqueles entes que se movimentam a partir de suas próprias potências são ditos animados. Daí, animal, a palavra animal. Então, a psicologia digna deste nome, eu estou vendo aqui o reflexo, pena que vocês não estão na minha perspectiva, da lua acima da minha cabeça aqui na câmera. Então, o mundo, entendido como o conjunto dos entes do universo, de alguma maneira, esses movimentos todos, na perspectiva da teologia e da psicologia de Santo Tomás, esses movimentos, eles têm uma causa suprema, que é aquele a quem normalmente nós chamamos Deus.
Então, Deus, embora no caso do psicólogo tomista ele não vá praticar teologia dentro da terapia, né, ele terá necessariamente esse arcabouço metafísico e teológico em seu horizonte quando for falar de todas as realidades propriamente humanas. O amor, dentre elas, é aquela que está no cume. No caso da ingratidão, o que a escola tomista leva em conta é que se trata de um problema, de um pecado grave proveniente de um déficit amoroso. O amor é o êxodo da alma do amante na direção da coisa ou da pessoa amada, mas esse déficit amoroso se dá por meio de uma espécie de superávit, de hipertrofia, que é a pessoa que se ama a si própria desordenadamente. Então, nesta perspectiva, todas as doenças da alma, de alguma maneira, direta ou indiretamente, tem raiz na soberba, que é este amor desordenado de uma pessoa a si mesma. Então, a soberba ela leva a pessoa a medir-se para além do que devia. A ingratidão, neste sentido, ela é filha da soberba. O soberbo, ao amar-se demasiadamente, ele subtrai-se à ordem e faz mal a si mesmo, como também ao seu entorno, ou seja, as pessoas que com ele convivem, as coisas que ele precisa fazer em sua vida, seja por dever moral, como por exemplo a educação de um filho, seja por dever legal, como por exemplo o cumprimento de certas leis que precisam ser observadas para que a pessoa não seja punida. Então, é neste sentido, inclusive, que São Paulo nos diz, numa das suas epístolas, que a caridade é a plenitude da lei. A lei do amor é a lei da liberdade absoluta. E aqui, neste curso que começará semana que vem, né, e que terá o amor como foco central, nós procuraremos demonstrar. Quem quiser, procure a ementa aí na plataforma de cursos Contra Impugnantes, está lá a ementa. Nós tentaremos demonstrar, partindo de Santo Tomás, sem nos afastarmos do espírito de sua obra, que o amor ele é um chamado, e que nós só podemos ser propriamente equilibrados do ponto de vista psicológico e livres do ponto de vista ontológico nos atos do amor. Quando nós naufragamos nisto, as nossas ações, todas elas, a começar pelas ações para com nós mesmos, elas são depauperadas, e quem se ama mal, e amar-se demais é uma maneira de se amar mal, acaba por não amar aos demais, acaba por ter uma relação muito problematizada com tudo e com todos, e a ingratidão é uma das epifanias do desamor. Então, continuo aqui nesse breve artigo. À luz do que se disse acima, é importante prestar atenção a um detalhe. Não é que o ingrato deixe de enxergar os benefícios auferidos em algum momento de sua relação com um amigo, mas tende a minimizá-los, acalentando a imagem de que ou não eram tão excelentes ou de alguma maneira já estavam devidamente retribuídos. Esta radical incapacidade de ajuizar objetivamente os bens permutados numa amizade faz da ingratidão um pecado contra a ordem da justiça. Justiça, ars bonetaqui. Justiça é a arte do bom e do equitativo. Na prática, o ingrato tende a desespiritualizar a amizade e sucumbe a diferentes tipos de materialismo, em geral camuflados. A propósito, não nos custa lembrar que Judas Iscariotes, o ingrato mor, era administrador da Bolsa Comum dos Apóstolos. Judas Iscariotes, este personagem que é dramaticamente o traidor de nosso Senhor Jesus Cristo,
ele tomava conta do dinheiro que era comum, né? E não por outro motivo. Ou melhor, tendo isto em vista, São Paulo nos diz numa de suas epístolas que a avareza é, de alguma maneira, a raiz de todos os pecados. Santo Tomás, sem negar isto, ele pega a doutrina de São Gregório Magno e diz que existe, para além da avareza, um pecado espiritual que não é nenhum dos 7 capitais, mas é a fonte de todos eles, que é a soberba. A soberba é um pecado supracapital, que é este amor desordenado que uma pessoa nutre por si mesma e é fonte de doenças da alma, ou seja, fontes de distúrbios psicológicos. E aqui, neste sentido, a ingratidão ela é considerada como um distúrbio, né? Nós fomos feitos, dada a nossa natureza intelectivo-volitiva, para amar e para agradecer, antes de tudo, a Deus, né? Pela vida recebida, mas também para agradecer as pessoas que, passando no nosso caminho, atravessando a nossa vida, contribuem para que nós melhoremos a qualidade do nosso viver, nós melhoremos a maneira de atuar no mundo, e o amor é a melhor maneira de alguém atuar no mundo, ao passo que o desamor, numa escala incomensurável, que é como uma paleta de cores, né? Não são só 50 tons de cinza de desamor, são 2 bilhões de tons de cinza de desamor, e no caso humano é impossível, como diria um escolástico, materialmente impossível, o desamor não descambar numa espécie de agonia perene. Já foi dito no curso, no primeiro módulo do curso, que está aí também para quem o quiser adquirir, que ficou com 56 horas gravadas, já foi dito ali que o ser humano, ente composto de matéria e forma, sendo a matéria e o corpo com todas as suas potências, e a forma, a alma, que é o que anima o corpo, mas no caso humano, com potências para o imaterial, nós somos capazes de realizar atos que adentram o terreno da imaterialidade. Os 2 principais são entender, ou seja, conhecer, e querer. E o amor é o querer o bem do outro. Não existe amor involuntário, né? Eu amei sem querer, né? Esqueçam isso. Existe paixão que oblitera potências volitivas e fazem com que a pessoa fique como que cega para a sua própria ação. A soberba, nesse sentido, embora ela não seja uma paixão da alma, ela é um pecado, ela é fonte dessas desordens. E a ingratidão, que é uma coisa horrível, é feio, é muito feio, né? Uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade pós-cristã, no sentido formal, Deus é o grande fora da lei. Deus não está considerado nas leis, né? É o laicismo de Estado. Numa sociedade em que Deus é o fora da lei, o único destino possível para os homens é o desamor, é a ingratidão, é o ódio disseminado na polis de todas as maneiras, é a confusão legislativa, ou seja, é a criação de leis que se confrontam umas com as outras a pretexto de defender indivíduos ou grupos, completamente esquecidas essas leis do bem comum. Então, ou o amor rege a nossa vida individual e rege a polis, e aí a ordem, ou o desamor usurpa o lugar do amor, e aí, meus caros, o que há é uma espécie de desgraça espiritual e psicológica. A ingratidão é uma desgraça. Mas eu continuo aqui neste breve artigo. O ingrato não emerge do nada, nem surge por partenogênese. No Brasil contemporâneo, no qual a ingratidão é multitudinária, não nos parece ocioso lembrar que ninguém dorme São João e acorda Stalin. Ninguém dorme Aristóteles e acorda Dilma Rousseff. Ninguém dorme
com todos os domínios expressivos do idioma e acorda no dia seguinte com uma espécie de gagueira psíquica e mental que é perceptível na própria incapacidade de a pessoa ordenar o pensamento, né? Que é o caso da nossa ex-presidente da República, que, né, não é preciso ser nenhum Platão para perceber que ela não consegue juntar lé com cré. Entre o sujeito e o verbo e o predicado há um mistério intratrinitário na cabeça oca da nossa ex-presidente. Então, o ingrato começa a se desencaminhar a partir de mecanismos sutis que aos poucos o levam a perder o senso de proporções, a enfraquecer a capacidade de aquilatar a hierarquia de bens e males que há na realidade. O nutriente básico desta sua atitude desagradecida é um secreto complexo de inferioridade moral, permeado da consequente sensação errônea de ser injustiçado, porque imagina dar mais do que recebe. Como se vê, o ingrato é péssimo psicólogo e instintivamente propenso a se aproximar dos medíocres. Fora do amor, meus caros, só há mediocridade, só há ruínas. É tudo uma merda, mas é uma merda que fede muito. Não é uma merdinha, né, que o gatinho fez aqui, né, no terreno. Né? É uma merda metafísica que cheira muito, muito mal. Então, assim, um escolástico diria que o pecado capital da assídia o fez recusar a excelência. A assídia é um dos 7 pecados capitais, muito mal traduzido por contemporâneos como preguiça, né? A assídia é o ódio que uma pessoa nutre a sua própria excelência. Então, é uma indolência espiritual. Olha, eu sei que eu sou capaz de fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Ah, mas cansa muito, né? Dá muito trabalho, não vou fazer. O homem ascético, digamos assim, é aquele homem que recusa a excelência, mas não a do vizinho, que esse é o invejoso, né? Ele recusa a própria. Então, a ingratidão, ela contamina, né, essa percepção da realidade, e ela é fruto desse déficit amoroso que provém, direto ou indiretamente, da soberba. Outra nota distintiva do caráter do ingrato é a eriçada susceptibilidade, capaz de fazê-lo, por exemplo, jogar fora uma amizade por circunstâncias provenientes das mazelas humanas. Em síntese, ele é implacável nas miudezas e relapso nas coisas mais importantes. Não por outro motivo, uma palavrinha dita em qualquer contexto um pouco mais tenso pode fazer esta criatura gelatinosa sentir-se mortalmente atingida. Razão pela qual quem lida com gente assim não pode esquecer as luvas de pelica para o trato habitual. Ora, em vista desta invencível prontidão para se ofender, compreende-se porque o ingrato é, o mais das vezes, vingativo. Ou melhor, é o vingador das ofensas imaginárias ou superdimensionadas que o desequilibram. E este seu obscuro universo onírico, ou seja, de sonho ou de pesadelo, é o samsara do qual não consegue livrar-se. Não exageraria quem dissesse o seguinte: o ingrato tem morte psíquica ao apaixonar-se por sua própria dor. Ora, meus caros, eu durante o curso, quem fez o primeiro módulo, e já está inscrito para o segundo, há de ter percebido, que eu apelo às vezes ao humor como uma ferramenta pedagógica. Né? Eu não sei porque, acho que é uma graça divina. O bom humor não consegue largar de mim.
né? Algum anjo jogou uma praga para mim, olha, você vai ser bem-humorado, você vai sofrer um acidente, ter traumatismo craniano, vai operar o coração, tirar um câncer, trocar a vesícula e vai continuar rindo e contando piada. Pelo que eu dou graças a Deus, porque o amor neste sentido superior de que estamos a falar e que traz o equilíbrio a alguém é uma dádiva do céu. Ele não basta apenas o esforço diário de uma pessoa para aperfeiçoar-se. Isto é quase que um dever moral. E todos nós, sem nenhuma exceção, temos algum grau de imperfeição para com este dever. Todos nós temos um grau de desamor na nossa alma, né? No caso católico, né, a gente abre exceção para os santos, mas eles são assim não por virtude própria, mas por virtude participada de um bem superior, né? Mas aí entramos no terreno da teologia. Mas como eu disse várias vezes ao longo do primeiro módulo do curso, embora o psicólogo tomista ele esteja lá no alto do Monte Carmelo, embora ele enxergue as coisas, ele vislumbre a realidade de um plano muito superior à média, à maioria absoluta das demais psicologias, ele não vai praticar essa teologia no consultório, mas os princípios teológicos estarão ali na sua mente. E esses princípios teológicos enriquecidos por uma sólida base metafísica e por uma antropologia filosófica. Como é que alguém vai atender uma pessoa numa clínica? Isso aqui é um mundo ideal, né? Eu sei que o mundo real é uma tragédia. Mas no mundo, que é o mundo que nós queremos ver, no caso da psicologia no Brasil, assim como no do direito, uma pessoa que vai atender a outra, ela tem que conhecer antes e acima de tudo o que é o homem, né? Ou seja, ter uma boa antropologia filosófica, qual é o conjunto das suas possibilidades existenciais arquetípicas. Ele tem que ter isso no seu horizonte, porque senão, como é que ele vai aquilatar, por exemplo, estados mentais que já estavam classificados desde a antiguidade remota, dos gregos, né, dos grandes pensadores e religiosos do Oriente, e que foram elevados a um padrão, digamos assim, a uma espécie de supercume pelo próprio Verbo encarnado, né? Ele tem isto no horizonte. A psicologia de Santo Tomás, eu sei que há correntes de psicólogos tomistas que defendem a tese de que não deve haver um vínculo formal entre a teologia de Santo Tomás e a sua psicologia. Eu estou do lado daqueles que, juntamente com o professor Martim Echevarria e aquele que foi o seu mestre, foi o Inácio Andereggen, dizem que desvincular esses princípios teológicos da psicologia é reduzir a grandeza de Santo Tomás de Aquino e perder esse olhar profundo para as coisas que são humanas, né? Para as coisas que são essencialmente, demasiadamente humanas, eu digo aqui com um travo de ironia anti-nietzschiana. Vale ainda dizer que o arrependimento não é algo normalmente observável nas pessoas ingratas. Por quê? Bem, a explicação é simples. Arrepender-se e, por conseguinte, pedir perdão implicaria extirpar os mecanismos de autovitimização com os quais o ingrato alimenta a sua alma. Seria, finalmente, curar-se. Ocorre que o vetor moral do ingrato é no sentido do remorso, realidade psíquica diferente em gênero do arrependimento. Em breves palavras, digamos que o remordido de consciência, ao remordido de consciência, falta a coragem de ir às causas do seu dramático estado. Ele se condói porque os efeitos de alguma maneira o atingem. Por sua vez, o arrependido abre os olhos para as causas e busca removê-las, suportando com grande dificuldade a dor de contemplá-las. A dor de um mata, a dor de outro cura.
A dor de Judas não o curou, porque foi a dor do remorso. A dor de Pedro, que negou a Cristo, o curou, porque foi a dor do arrependimento. Agora, eu vos digo o seguinte, meus caros, estou aqui até arrepiado de frio, porque está um frio. Para carioca, 20 graus é uma temperatura polar, né? Apesar da lua ali atrás, está, para mim, frio. Mas eu fico arrepiado também de pensar no quão grande é essa psicologia que contempla o homem no perímetro das suas possibilidades mais excelentes, as possibilidades excelsas, mas também no âmbito das suas fraquezas, né? O remorso, ele não é fruto do amor. Só se arrepende quem ordenou a sua alma a partir dos critérios do amor. Quando nós dizemos e diremos ao longo do curso que o amor é o padrão da sanidade psíquica, que o amor é o único e absoluto ponto de equilíbrio humano, fora do amor só há inquietude, desequilíbrio, nós estamos aderindo a essa corrente de pensamento elevadíssima. Eu tive o retorno dos alunos que fizeram o primeiro módulo, né? Foi um retorno para mim, tanto os alunos que o fizeram em Brasília, como em São Paulo, BH, nos últimos 2 casos acabou, por causa da pandemia, tendo que ser um curso assim, tendo esta película aqui do celular como intermédio, né? Os outros foram presenciais aqui no Rio. O retorno deles foi, para mim, muito gratificante, para mim e para a Nina Rocha, que é a coordenadora do curso, que é psicóloga. Foi muito gratificante porque, em geral, as pessoas disseram o seguinte: o que nós recebemos, eu tive depoimentos neste sentido, está sendo importante não apenas para a nossa prática terapêutica, muitos dos que fizeram o curso eram terapeutas, eram psicólogos, mas também virou patrimônio inalienável da nossa alma. Então, por quê? Santo Tomás faz isso. Santo Tomás de Aquino, ele realmente, eu não conheço ninguém que, tendo ido a Tomás com amor, o amor é para Santo Tomás uma pré-condição para a aquisição de conhecimento em alto padrão, não é lugar para curiosos. O tomismo é uma catedral de contemplação e não é para o mero curioso. O curioso é aquele que olha a catedral gótica do lado de fora e, com a incidência do sol sobre o vitral, ele vê tudo opaco. O amante, que é o estudioso, Santo Tomás faz a contraposição entre o curioso e o estudioso, é aquele que adentra a catedral com amor e, ao olhar para o vitral e perceber a luz do sol que o vaza, aquilo que antes era opaco ganha em cor, luz, inteligibilidade, etc. Portanto, um tomista não é alguém que engoliu a Suma Teológica, né, e memorizou todas as questões. É alguém que adquiriu os princípios da obra de Santo Tomás e, com eles, deu plasticidade à sua inteligência e à sua vontade e conseguiu adquirir critérios não apenas para a ação prática no dia a dia, no cotidiano, dos afazeres, mas também para o exercício, para as coisas inerentes ao exercício da profissão. Eu espero, se for da vontade de Deus, né, ver no Brasil, daqui a alguns anos, vários terapeutas tomistas, assim como espero ver juristas, pessoas da área do direito que sejam muito melhores, por exemplo, do que os 11 patetas que integram o nosso Supremo Tribunal, a nossa Suprema Corte, né? Nenhum deles tem base metafísica. Aquelezinho que acham que é muito culto, que é o Barroso, né, que se diz kantiano e que é contra o pensamento pré-iluminista, né? Eu fico imaginando, o senhor ministro Barroso em algum momento há de ter entrado, né, deve ser um homem viajado, né, tem um bom ordenado, com a graça do bom Deus, ele deve ter entrado em alguma catedral gótica pré-iluminista, né, e deve ter se assombrado, ainda que na sua estupidez, ele deve ter, porque até a beleza excelsa, ela assombra até os idiotas, né?
né? A beleza é aquela realidade perante a qual, quando é uma beleza desse grau de excelsitude, até o imbecil é levado a uma espécie de êxtase. No caso do imbecil é um êxtase mais, é um frêmito meio corpóreo, né? No caso do sábio, né, já é uma espécie de frêmito amoroso. Então, me perdoem pelo bom humor, que merda de sociedade, tem que pedir desculpa por conta piada, né? Porque certas piadas são proibidas por lei. Eu vou continuar a leitura aqui só para vocês, a ideia da live é só dar um gostinho do que virá a ser o curso. O psicólogo tarimbado, cuja linha é realista, cuja linha seja realista, é capaz de verificar com relativa facilidade e precisão as mais inclinações de uma pessoa. O vício da ingratidão se encontra entre elas e aponta de maneira certeira para outros vícios mais graves. Perceber isto não é obra do acaso, mas do estudo da natureza metafísica do ato humano, a qual está descrita de maneira absolutamente sublime na segunda da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Aqui, como este breve texto não trata de teologia, evitamos levar em conta o chamado estado de graça, o qual traz à alma uma sanidade grandemente facilitadora da compreensão dos atos humanos. Eu estou dizendo aqui que, né, a graça, estou dizendo com palavras minhas uma coisa que é um axioma. Gratiam non tollit naturam, sed perficit. A graça não tolhe a natureza, ela a aperfeiçoa, né? Então, com a graça nós somos capazes de fazer coisas que ordinariamente nós não conseguimos. O amor, ele é uma predisposição espiritual e psicológica para a recepção da graça, né? Mas isso, neste caso, entramos no terreno da teologia. Mas é impossível para quem estuda Santo Tomás deixar de lado esse terreno, né? É como alguém que entrasse numa casa com o propósito de fazer uma obra, né? O sujeito foi contratado para consertar a torneira do banheiro da Capela Sistina. Mas como ele foi lá para fazer isso, né, ele não vai olhar para o teto, né? Ah, não, eu vim aqui ver a torneira, né? Ele fica numa situação existencial análoga à de um asno que entrasse na Catedral de Notre-Dame, né? O que faz um asno? Porra nenhuma, abana o rabo, urra, zurra, né? Então, o amor nos retira da mediocridade, só o amor, quando Santo Tomás na Suma diz que o amor é certa quietude do apetite, ele está dizendo algo grandioso, né? Ele está dizendo que no ato amoroso, né, eu aquieto o meu apetite sem deixar de